Você deseja fazer parte da restauração de todas as coisas? Então presta atenção nisso que eu estou falando, nisso que eu tenho falado, nesses vídeos que estarão numa playlist e nisso que eu tenho falado na parte 1. Agora, continuando na parte 2. O Senhor há de restaurar todas essas coisas. Se Pedro disse que todas as coisas haveriam de ser restauradas para o Senhor voltar e encontrar a igreja no trabalho da restauração, ele não pode chegar e encontrar a igreja dormindo. Ele vai chegar e encontrar muitas pessoas dormindo, comendo, bebendo, se embriagando, casando-se, dando em casamento, mas a igreja tem que estar em alerta, despertando as pessoas. E a igreja tem que entender que esse ministério haveria de ser atacado pelo diabo. Mas, se fala de restauração, nós temos que restaurar isso. Porque restaurando esse ministério, nós restauramos praticamente a maior parte que a igreja precisa restaurar para o Senhor vir se agradar da sua esposa, para ter um povo santo e eleito para ser arrebatado. Como que a igreja vai ser arrebatada agora? Isso expõe ao ridículo a linha pré-tribulacionista. Que igreja que o Senhor vai arrebatar agora, irmãos? Todo esse mistério de 2 casas de Israel, 7 festas, episcopado, fica caído assim e o Senhor Jesus volta para arrebatar a igreja? Ou seja, até essa exposição de palavras que eu estou falando para vocês restaura verdades, porque expõe ao ridículo a linha pré-tribulacionista e outras linhas, como doutrina humana. Então Atos 3 mostra que as coisas haveriam de ser restauradas. Em Atos 20, Paulo fala que lobos vorazes iriam penetrar no rebanho e atrair pessoas após si. Em Efésios 4, fala que dentro do rebanho do Senhor tem os principais, que são os presbíteros, que ele tratou lá como bispo, que no grego está como episcopado, que haveria de liderar o corpo. Homens aptos para ensinar, para estar ali governando bem, ministério de governo dentro da igreja. São homens mais aptos e mais parecidos com Cristo, porque eles têm que estar irrepreensíveis, eles têm que estar irrepreensível para subir para o episcopado e se manter irrepreensível para continuar no episcopado. E Satanás vai fazer de tudo para a coroa ser roubada. Entendeu? Agora olha que importante isso. Fecha com 1 Timóteo 4. Vocês conhecem o assunto de Timóteo. É o assunto que nos ajuda a restaurar também. Uma carta que nos ajuda a restaurar esse grande mistério. Em Timóteo, capítulo 2 e 3, Paulo fala o que é necessário acontecer para ter um episcopado, uma liderança. Quais são as coisas que pode e que não pode? Quais são as funções dos homens em geral e das mulheres em geral? E se os homens almejam um episcopado, no capítulo 3 ele fala isso, excelente obra eles desejam, eles aspiram, mas é necessário todas aquelas credenciais que são referentes às coisas santas do Senhor. E eles devem se manter irrepreensível. E a mulher deles tem que ajudar eles nesse ministério. Não que a mulher vai ser separada para diaconisa, ou para pastora, ou para bispa. Não. A mulher vai auxiliar na vida do marido esse ministério. Porque para o marido desempenhar bem esse ministério, primeiro ele precisa ser casado. Paulo fala, se ele não for casado, ele não pode ser nem pastor, biblicamente. A não ser que ele tenha aceitado o celibato, como Paulo. Esse é um assunto que se trata à parte, mas eu já devo tocar no assunto aqui. Então esse bispo, ele tem que ser casado, marido de uma só mulher. Filhos têm que estarem sob a sua obediência, porque senão ele se torna repreensível. Como Paulo disse, se a pessoa não sabe governar a sua própria casa, como vai cuidar da casa de Deus? Então por isso que Paulo exige que esses homens sejam casados. Se quer fazer essa obra sem ter mulher, vai para a igreja católica, que aí você pode virar um padre solteiro. Ou então assuma o celibato, porque senão você vai estar desobediente à palavra de Deus e Satanás vai estar doido para fazer essa pessoa cair em fornicação. E não é difícil, a pessoa está solteira. Então, irmãos, Paulo fala do episcopado com diligência. No capítulo 3 ele explica isso, e no 4 ele chama a atenção de Timóteo, porque Timóteo era um jovem, não era bobo não. Timóteo tinha um grande trabalho para fazer,
Timóteo era uma representação de Paulo. Se Timóteo, sendo jovem, não tivesse supervisionado, não tivesse sobre o episcopado de Paulo, ele não poderia estabelecer presbíteros. Como que um jovem vai escolher quem vai ser bispo da igreja? Na verdade, irmãos, não era Timóteo. Tem pessoas que usam esse texto aí para invalidar toda a palavra de Deus. Essas pessoas, elas não trabalham para restaurar todas as coisas. Elas trabalham, talvez de maneira inconsciente, mas trabalham para todas as coisas permanecerem como estão. Timóteo era um jovem. Se não fosse pela ordenação de Paulo, Timóteo jamais poderia fazer esse ministério. Entende? Nem Tito. E aí Paulo mostra na carta que ninguém poderia desprezar Timóteo, porque Timóteo era como os olhos e os ouvidos de Paulo. E Timóteo ainda tinha a tarefa, a grande missão de estar lá na igreja, estar observando, fazer perguntas, analisar os estudos e ver se o que estava sendo pregado estava de conformidade com o que Paulo já tinha ensinado. Porque os tempos vão passando, novas pessoas vão entrando, Timóteo tinha que observar. Por isso que Paulo fala para Timóteo: Timóteo, medita essas coisas e nelas ser diligente. Às vezes a gente vai lendo, vai deixando tudo batido, vai passando por cima de tudo, tá tudo certo, tá tudo normal, não ataca a minha igreja, não ataca o meu pastor, vai pregar Jesus, vai pregar o amor. Irmãos, essas pessoas estão dormindo num sono profundo. Querem que as coisas continuem como estão. E elas vão usar qualquer brecha para fazer você calar a boca. Vai falar: você é desigrejado, você não pode falar disso. Não, tá tudo certo. Não ataca pastor, não. Vai pregar o amor de Cristo. Tipo assim, deixa as verdades para lá e vamos pregar o amor de Cristo. Paulo falou: medita essas coisas e ser diligente. Irmãos, presta atenção nessa analogia. É mais uma outra analogia que eu vou fazer, porque eu já fiz uma primeira analogia mostrando que Paulo era como se fosse um Elias e Timóteo um Eliseu. Lembra? Paulo fala para Timóteo: ó homem de Deus. Essa expressão foi usada para Eliseu, que continuou o ministério de Elias, mas Eliseu desejou ardentemente o ministério de Elias, ainda pediu porção dobrada. Nós vemos ali como Eliseu insistia. Elias falava: não, sai daqui, vai para lá. Eliseu: de modo nenhum eu vou te deixar. Elias foi desconfiando que tinha coisa do Senhor aí. Ok, Eliseu continuou o ministério de Elias e Paulo usa a expressão ao homem de Deus. Não porque Timóteo, irmãos, ainda que Paulo desejou que isso fosse uma realidade, porque lembra que Tiago falou? Irmãos, todos nós podemos ser um Elias na terra. Elias era... Como que Tiago falou isso? Elias era homem semelhante a nós. Semelhante a nós, ou seja, podemos ser Elias. E ele orou e a terra ficou sem chover durante 1 ano e 6 meses. Durante 3 anos e 6 meses. Não lembra Apocalipse 11, não? Parece até que Tiago estudou Apocalipse. Está falando do ministério das 2 testemunhas. E Paulo queria que isso fosse uma realidade na vida dele, de Timóteo. Talvez não foi, porque Timóteo deu uma desanimada no final do ministério. Mas Paulo, mesmo sentenciado à morte, sabendo que ia morrer, reanimou a vida de Timóteo e falou insistentemente para ele cuidar da igreja de Cristo. Só um homem, irmãos, só um homem cheio do Senhor para fazer isso. Então, essa é uma primeira analogia. Na segunda analogia, nós vemos como se Paulo fosse um representante de Cristo. Como se Paulo fosse. Ele é um representante de Cristo. Ele é um episcopos. Ele tinha autoridade máxima no tempo dele. E a prova disso está no nosso testamento. 60%, 70%, mais ou menos, escrito pelo apóstolo Paulo. Paulo era como se fosse Cristo. E Timóteo somos nós. Entendeu? Medita essas coisas e nelas ser diligente. É isso que o Senhor fala para nós. Por quê? Porque fazendo isso, salvarás
tanto você como aqueles que acreditam nisso. Medita no quê? Ser diligente no quê? Em tudo que Paulo estava falando, porque aquilo é uma organização da igreja. Fazendo aquilo, tem salvação. Sem fazer aquilo, não tem salvação. As pessoas aceitam Jesus religiosamente. Hoje, amanhã, estão no mundo, ou estão sendo levados por todo vento de doutrina, que é um texto que se encontra lá em Efésios 4, no meio lá daqueles ministérios. Porque se aqueles ministérios estão em atividade, como Paulo falou em Efésios 4, os homens não são levados de um vento para o outro, para uma doutrina para outra. Hoje é evangélico, da Igreja Batista, amanhã é calvinista, ou é calvinista e depois passa a ser batista, ou é da Igreja Congregação Cristã e passa por outra, aí cansou da Igreja Evangélica, agora eu quero ser do judaísmo. Vai de um vento para o outro, nunca restaura a verdade do Senhor. Por isso que nós temos que meditar nessas coisas e nelas ser diligente. Porque fazendo aquilo que tem a ver com todo o ministério, o diaconato da igreja, o episcopado, nós vamos salvar tanto a gente, porque a gente medita na doutrina, como aqueles que ouvem a gente. Satanás atacando aquilo, não tem salvação. Não tem. Eu sei que pode um monte de gente perguntar um monte de coisa. Mas precisa de entender tudo isso para ser salvo? Não, basta você levantar a mão e falar que aceita o Senhor Jesus. Aí você vive sua vida como sempre. Vai esperando fazer isso. Vai esperando isso, faz isso para você ver se você vai ser salvo. Esse evangelho porco que é ministrado pela igreja calvinista. E por muitas outras. Então, irmãos, vocês entenderam? Então Satanás ele quer atacar isso. Porque já está escrito. Paulo já declarou. Se não meditar nessas coisas, se Timóteo não fosse diligente, ele não seria capaz de ver quem está ali, de fato, um presbítero. Timóteo tinha que pôr a prova. Timóteo não ia chegar lá na igreja do nada e falar, você é irrepreensível? Não. Peraí, deixa eu ler aqui. Eu não memorizei tudo. Você é iracundo? Você é dado a muito vinho? Não. Você cuida bem da sua casa? Está apto para ensinar? Então você é episcopos. Timóteo tinha que impor as mãos. Olha, isso é o que eu falei para vocês da lei da exceção. Timóteo impôs as mãos sobre presbítero. Normalmente isso não pode acontecer. Mas quando Timóteo fazia isso, era como se Paulo estivesse ali fazendo isso no mesmo espírito. Lembra? Isso é a lei da exceção. Não poderia acontecer se Paulo não estivesse ali supervisionando. Paulo assumiu esse risco, porque era um risco, mas ele assumiu debaixo do consentimento do Senhor. Isso é um reino de consciência. Normalmente a gente não pode fazer isso, mandar um jovem impor as mãos sobre um presbítero. Por isso que Paulo fala, não impõe as mãos precipitadamente em ninguém. Já na segunda carta, Timóteo estava um pouco desanimado e Paulo fala, olha Timóteo, não rejeites o dom que foi posto em você pela mão do episcopado. Está escrito presbitério, mas nós sabemos que presbitério é episcopado. Ou seja, a doutrina da imposição de mãos, biblicamente, por lei, por via de regra, ela vem do episcopo e não dos mais inferiores, e não dos jovens. Mas no caso de Paulo, que estava trabalhando com a lei da exceção, em consentimento com o Senhor, e o Senhor realmente mostrando que isso poderia ser feito assim, já que Paulo recebeu coisas do Senhor como ninguém outros recebeu. Então Paulo fazia isso porque ele estava preso, e ele não poderia fazer aquilo. Nesse caso, que é a lei da exceção, Timóteo poderia fazer, mas ele tinha que ser diligente e meditar nessas coisas. E aí haveria salvação. Era uma missão muito grande para Timóteo. Uma responsabilidade grande. Entendeu? E Satanás ataca isso. Ataca. Hoje, imposição de mãos, qualquer um faz. Pastor? A gente está precisando de pastor, vamos consagrar aqui, estou precisando. Não é casado. Não importa. Paulo não está dizendo que precisa ser casado. Paulo está dizendo que se for casado, seja assim, assim. Eu não estou lendo isso na Bíblia.
Pelo contrário, eu estou lendo coisas diferentes. Eu jamais vou impor as mãos de maneira precipitada. E eu nem posso fazer, porque eu não sou um episcopos. A doutrina da imposição de mãos é bíblica, mas olha como ela é bíblica. Entendeu? Isso daqui é importantíssimo entender. Seja como for, Satanás, ele sempre atacou esse ponto. Porque atacando esse ponto, já não tem episcopos. E os que tem hoje, que são chamados de bispo, eles têm que ser postos à prova, para ver se eles são mesmos bispos. Mas, ok, bispos, episcopos, tem que ter a organização, os ministérios, os diaconatos, para que haja salvação, para que haja a manifestação das coisas que Paulo ensinou para a igreja. Se não houver isso, não haverá restauração. Entendeu como isso é importante? Então, irmãos, fiquem atentos amanhã. Amanhã eu vou postar o vídeo para vocês com a explicação completa desses fatos, com o mapa mental. E aí, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, quando o de amanhã estiver pronto, os links vão estar na descrição, junto com a playlist, tá? Então é isso daí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deus abençoe. E vamos continuar se esforçando, né? Essa é a nossa missão. Se a gente não fizer alguma coisa, não começar aqui mesmo, assim, aqui, tô no telhado de casa. Se não começar, vai começar quando? Será que eu vou esperar um pastor vir colocar a mão em cima de mim? Eu vou ter que procurar uma igreja para um pastor vir me consagrar pastor para eu começar a restaurar? Isso jamais vai acontecer. Se depender de mim, não. Pode acontecer se realmente ver que é uma autoridade de Cristo. Se não, aquele que impôs as mãos sobre mim para restaurar isso foi Cristo. E a prova disso é a palavra da restauração que ele me deu. Ainda não tenho o poder de cura e de sinais, mas isso vem com o tempo, não é? Então, a minha parte eu estou fazendo, pelo menos agora, nesse momento. Faça a sua, estude, manifeste isso, ensine, e depois o Senhor vai fazendo coisas que não estão no nosso alcance. Ele vai juntar os seus, tá bom? Deus abençoe então, fiquem todos na paz.